Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Estou gravando a aula porque quem estava presente viu que a gente teve vários problemas técnicos. Estou há horas tentando gravar essa aula porque os problemas técnicos persistem e vêm de todos os lados. Bom, revisando um pouquinho do que a gente viu na última aula, que foi a primeira. Nessa primeira aula, a gente tentou conhecer melhor os átomos e os seus modelos atômicos. Então, a gente teve a introdução do conceito, né, da ideia de átomo, que foi primeiro com Demócrito e Leucipo, tipo 400 anos antes de Cristo, que eles teorizaram que se você pegasse qualquer parte, qualquer coisa composta de matéria, né, e dividisse em partes menores, chegaria em um momento que você teria um fragmento, ou seja, uma partícula indivisível, uma partícula que compõe tudo no universo, certo? Mas isso era muito mais filosófico. Eles não propuseram um modelo, um desenho, um esquema, nada, pelo menos não que tenha se popularizado, certo? Em 1800, 2000 anos depois de Demócrito e Leucipo, começaram a idealizar o átomo, só que agora com embasamento científico, baseado, né, em experimentos, etc. e tal. O primeiro a idealizar um modelo de sucesso, né, um modelo coerente, foi John Dalton. Ou seja, Dalton que propôs o modelo da bola de bilhar, né, que é o que a gente mais conhece. Nesse modelo, para ele, o átomo seria mais ou menos esférico, maciço, bastante denso, indivisível, certo? Não poderia ser criado nem destruído, e o que diferenciaria um átomo de um elemento de outro elemento, para ele, seria o número de massa, conceito que a gente sabe atualmente que está incorreto. Atualmente, nós já sabemos que seria o número atômico, ou seja, o número de prótons, mas que a gente vai discutir daqui a pouco. 100 anos se passaram e o modelo seguinte proposto, popularizado, é claro, foi o modelo de Thomson, o modelo do pudim de passas ou o modelo do panetone, né? Que é mais fácil da gente entender. Foi por meio daqueles experimentos que eu espero que vocês lembrem, dos tubos de vidro que tinha uma parte ligada no cátodo, outra parte ligada no ânodo e com uma alta corrente passando nesse ambiente de vidro em vácuo. Eles perceberam uma iluminação, né? Ou seja, basicamente a emissão de partículas que posteriormente foram caracterizadas como os elétrons. Então, esse modelo dizia que o átomo era como se fosse uma massa muito densa de carga positiva com carga negativa incrustada, como se fosse pedrinhas, né? Como se fossem gotas de chocolate jogadas em cima de uma massa de panetone, certo? Poucos anos depois, a Rutherford já veio e, por meio dos seus experimentos com emissão de partículas alfa, através de folhas finas de ouro, ele percebeu que o átomo, na verdade, ele tinha um núcleo muito denso, pequeno e positivado, certo? Então, que criava o desvio, o choque das partículas radioativas e desvio delas, enquanto os elétrons ficariam numa região chamada eletrosfera, passeando livremente nessa região. Com os conceitos que a gente tem atualmente, a gente sabe que sim, está correto, realmente o núcleo é muito denso, muito pequeno, tanto é que atualmente acredita-se, né, por meio de experimentos, que se o núcleo for considerado do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons mais externos estariam passeando é, no. Vamos facilitar a compreensão. Se o núcleo fosse uma bolinha de tênis colocada no centro de um campo de futebol, agora facilita, né? O elétron mais externo estaria mais ou menos na última fileira da arquibancada ou no perímetro do próprio estádio, de tão longe. Se o núcleo, da mesma forma, né, analogias, fosse do tamanho de uma bola de futebol, o elétron mais externo estaria de 2 a 20 quilômetros de distância dele. Então,
o átomo nada mais é do que 99% vazio, né? É um espaço vazio e lá no meiozinho tem o núcleo muito pequeno. E todo o resto é preenchido pelos elétrons que ficam só passeando por lá, certo? Os modelos de Bohr e de Schrödinger a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas não são tão complexos. Eles só mudam as ideias das órbitas dos elétrons. Então, os elétrons eles teriam órbitas, cada um tem a sua órbita fixa para ficar passeando. Não é tudo em fileirinha indiana, como parece aqui na eletrosfera, tá? E depois vieram os conceitos do nêutron, que ainda não se sabia a existência do nêutron, e etc. Mas a gente ainda vai ver. Como que o átomo basicamente é caracterizado então? Tá? Temos um núcleo muito denso, muito pequeno, e que tem praticamente 99,99999% da massa. E ele é composto de prótons e nêutrons, que são essas partículas subatômicas. Os prótons, eles são considerados de massa 1, tá? Massa 1. Os nêutrons têm uma massa basicamente idêntica à massa de um próton. Então, um próton e um nêutron teriam o mesmo peso, né? A mesma massa, no caso. Mas o próton, ele tem uma carga elétrica positiva, considerada como mais um. O nêutron, ele é neutro, certo? Então, ele não tem carga. Próton, como que eu vou lembrar qual que é o próton? O próton, ele é positivo, então P de positivo. O nêutron é neutro, tá? E o que sobra é o elétron. O elétron ele tem carga elétrica negativa, equivalente à carga do próton. Então o próton tem carga mais um, o elétron tem a carga menos um. Eles se anulam, digamos assim, que de forma exata, tá? Claro, considerando por estimativas. Só que o elétron basicamente não tem massa. Ele tem massa, mas ela é irrelevante perto da massa do próton ou do nêutron. Ela é cerca de 1836 vezes menor do que a massa de um próton. Apesar de uma massa quase insignificante, ele tem uma carga elétrica idêntica, entretanto oposta ao próton, certo? Então, no núcleo está sempre próton, você não vai encontrar um próton passeando na eletrosfera, e os elétrons ficam nas órbitas deles. Aqui umas questõezinhas para tentar facilitar o entendimento. Então, assinale a afirmativa de uma ideia que não provém, não é uma ideia do modelo de Dalton, ó, não é do modelo de Dalton. Então, átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas? Não, essa já é incorreta. Segundo Dalton, os átomos não poderiam ser criados e nem destruídos, tá? Em reações químicas, eles são só combinados entre si, então elementos diferentes são combinados, gerando novas moléculas. Mas para ele não poderiam ser transformados em novos elementos, tá? Atualmente a gente sabe, né, por questão de radiação, etc., fusão, fissão nuclear, que é possível, mas isso não é uma ideia de Dalton, tá? Então, para Dalton, A está errado. Todos os átomos de um dado elemento têm propriedades idênticas, as quais diferem das propriedades dos átomos de outros elementos. Exato. Lembra que eu falei? Para ele, uma bola de bilhar amarela teria suas propriedades específicas que são completamente diferentes de uma bola vermelha. O que está certo, só que ele propôs que seria por causa da massa do átomo. A gente sabe que não é por causa da massa atualmente, a gente sabe que é por causa do número de prótons. Por quê? O próton influencia muito na massa total do átomo, certo? Já que a massa do átomo seria basicamente os prótons e os nêutrons. Só que o próton ele dá carga positiva para o átomo, ele dá carga para o átomo. E excesso de prótons, eles começam a ocupar um espaço maior no núcleo. Então, eles aumentam o tamanho do átomo, eles alteram as propriedades de carga, alteram a atração por elétrons, tá? Então, por isso que o número de prótons é o mais significativo. Então, tá correto, só que não é bem a explicação que ele dava, mas tudo que está escrito aqui está correto para Dalton.
Um elemento é composto de partículas indivisíveis e diminutas chamadas átomos. Sim. Para Dalton, sim. Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem determinadas. Exatamente. Então o átomo não se transforma com outro, mas eles podem se combinar e essa combinação entre eles permite que formem novas moléculas, como a água, H2O. Então dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio sempre. Se eu colocar 7 átomos de hidrogênio para um de oxigênio, vai formar água? Vai, mas não vai ser H7O. Vai continuar sendo H2O e o resto dos hidrogênios que não interagiram ficariam livres lá, né? Tá? Então, tem que ser razões muito determinadas. A única errada, de acordo com a teoria de Dalton, é A. Essa é uma questão dos raios catódicos. Então, o vidro, basicamente com vácuo, tá? E uma alta voltagem passando, pode-se notar um feixe luminoso, que sai da parte negativa em direção à parte positiva. A gente vê, ó, que se a gente coloca chapas laterais tentando carregadas, o feixe vai se desviar para a região positiva. O que significa? Provavelmente esse feixe tem uma propriedade de carga negativa, certo? E assim ele caracterizou uma partícula subatômica, que seria quem? Se está sendo atraído pelo positivo, ela é negativa. Então ela é o elétron. Qual que é a propriedade de massa do elétron? Ela é igual a zero? Não. Ela é quase insignificativa, mas ela é diferente de zero. Ele tem alguma massa, tá? Ela só é muito, muito, muito pequena. E qual que é a propriedade de carga elétrica do elétron? O elétron ele é negativo, então ele tem uma carga menor do que zero, tá? Alternativa D. O modelo de Rutherford contribuiu para o conhecimento do modelo atômico atual, assim como dos anteriores, né? Considerando as ideias dele, que é incorreto. O átomo é constituído de núcleo e eletrosfera. Tá certo. Para ele, núcleo com prótons e eletrosfera com elétrons. Para a teoria dele, tá certo. A carga negativa do átomo está confinada no núcleo? Oi? Carga negativa nunca está no núcleo, tá? Então, a carga negativa, elétrons, eletrosfera. O núcleo tem os prótons, carga positiva, tá? O núcleo contém quase a totalidade da massa do átomo. Sim, porque os elétrons, mesmo naquela época, Rutherford já sabia que os elétrons tinham massa muito, muito, muito pequena. Então, quase toda a massa do átomo vem do núcleo, que é onde estão os prótons. E os nêutrons, mas que ele ainda não sabia na época. Os elétrons se situam na eletrosfera, em região de baixa densidade. Correto, porque eles são eles têm massa muito pequena e eles se movimentam sem parar. Então, cria uma baixa densidade, uma baixa probabilidade da gente encontrar uma partícula lá, certo? E a eletrosfera, ela compõe basicamente 99% do volume do átomo, tá? A massa do átomo está no núcleo, mas o volume que ele ocupa está na eletrosfera, né? Que os elétrons ficam lá passeando. Baixíssima densidade. Então, o que está errado aqui é a B. Certo? Tudo tranquilo? Deu para acompanhar por enquanto? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo na próxima aula, que se Deus quiser, vai estar bem fácil da gente acompanhar. Então agora vamos começar com a aula 2. Ainda é uma continuação desse conteúdo, tá? Mesma coisa, basicamente. Então nós temos o esquema da composição que a gente viu e nós temos aqui a interação entre o nêutron e o próton, bem íntima lá no núcleo, e o elétron distante, coitadinho, isolado lá, sem saber o que fazer. Qual que é a função do nêutron, né, quando a gente para pensar? Para que ele serve? Porque ele tem massa, mas ele não tem carga. Então, qual que é a função dele? Como eu falei
1 milhão de vezes já, espero que vocês já tenham fixado, o núcleo ele é muito pequeno e muito denso. Então todos os prótons estão muito perto um do outro. Só que todos os prótons eles vão ter a mesma carga positiva. E o que a gente sabe da vida? Positivo com positivo se repele. Para evitar essa repulsão, precisa de ter nêutrons no meio. Então, partículas com massa, mas sem carga, porque elas afastam um próton do outro. Assim, diminui a repulsão eletrostática desses prótons. Fez sentido? Então, para que o núcleo não seja instável e entre em colapso, né, se separe, quebre, os nêutrons separam as cargas dos prótons, tá? Para diminuir a repulsão, certo? Então, para isso que o nêutron serve, basicamente. Nós já vimos algumas ideias sobre os elementos. Mas o que são esses elementos que eu tenho tanto falado? Bom, atualmente a gente conhece 118 desses elementos, que são conjuntos de átomos de um mesmo número atômico, ou seja, com a mesma característica. Nós temos 118 tipos de átomos diferentes compondo tudo no nosso planeta, tá? Só que então, como é que a gente tem tanta coisa diferente? Porque dependendo de como eles se combinam, quais se combinam, aí você muda as propriedades. Mas vamos ver isso na aula de ligações químicas. Desses 118, 92 são encontrados na natureza, tá? Então, nitrogênio, do ar, oxigênio, sendo que alguns são muito abundantes, como o próprio oxigênio, alumínio, silício, e outros são extremamente raros, tá? É muito difícil encontrar, como platina, irídio, tá? Sei lá, bismuto, não são tão fáceis de encontrar, certo? Mas eles existem na natureza, estão lá. Os demais, né, então do 93 ao 118 geralmente, eles são artificiais. Até hoje a gente não encontrou no nosso planeta, mas é possível, por meio de experimentos científicos, criar eles em laboratório. Só que como eles são muito instáveis, geralmente eles se degradam em questão assim de segundos. Alguns muito menos de um segundo. Então é só o tempo para detectar que ele existe e ele já se decompôs, tá? O que diferencia um elemento do outro? Atualmente a gente sabe que é um número atômico. Então, número atômico ou número de prótons é o que diferencia cada um dos elementos, certo? Aqui nós temos tipo uma tabela periódica para colecionador, aceito doação, tá? Que eles têm elementos, os elementos mesmo representando. Então, aqui no carbono, ele tem pedras de grafite. Cloro, ele tem o gás cloro. Gás bromo, ele tem metais, né? De cobre, folha de ouro, mercúrio líquido. Então dá para a gente ver que são elementos bastante diferentes entre si, em cor, em estado físico, tá? Tudo isso influenciado pelo número de prótons. Por quê? Porque o próton ele dá a carga e ele vai dar o tamanho do núcleo. Dependendo do tamanho do núcleo, precisa aumentar o volume da eletrosfera. Isso altera as interações com os átomos vizinhos, altera as propriedades, tá? Isso tudo a gente vai desenvolvendo o raciocínio ao longo do curso. Então, o que é um número atômico? O número atômico, simbolizado por Z, é o número de prótons. Tá? A gente sabe atualmente que, independente da massa, se dois átomos com massa diferente tiverem o mesmo número de prótons, eles são do mesmo elemento e com as mesmas características. E aqui estou falando, números de prótons no seu núcleo, mas é redundante, não precisa falar que está no núcleo, porque não tem outro lugar para o próton ficar. Então, o número atômico é igual a Z, que é igual ao número de prótons, e se você escrever P também, tipo assim, não está errado, tá? Mas o ideal é o Z. Aqui nós temos o ouro, com o símbolo Au, que vem de latim aureum, e o número atômico dele é 79, ou seja, ele tem 79 prótons.
E o número de massa? Ele também caracteriza um átomo, mas ele não é o número mais importante de todos, tá? Quase toda a massa de um átomo vai estar lá no núcleo, né? Lembra que só os prótons e os nêutrons basicamente têm massa? Então como que eu vou calcular a massa de um átomo? Eu somo o número de prótons com o número de nêutrons. E aí eu vou ter a massa, porque os elétrons, tipo, eu precisaria de 1836 elétrons para dar a massa de um próton. Então a massa deles é insignificativa. E aí, então, o número de massa, que é representado por A, é igual a P mais N, prótons mais nêutrons, ou Z mais N. Mesma coisa, só muda a forma de representar. Esse 197 é como eles representam a massa na tabela periódica, certo? Então, na tabela periódica, a gente sempre vai ter o número de prótons, o número atômico, vamos ter o símbolo, o nome do elemento e o número de massa média. Às vezes tem distribuição eletrônica também, mas aí a tabela vai te explicar certinho o que significa cada coisa. Se eu sei que o número de massa é 197 e que eu tenho 79 prótons, qual que é o número de nêutrons? É só eu colocar aqui nessa equaçãozinha ultra simples, tá? Então, o número de nêutrons seria a massa menos o número de prótons. Eu tenho 118 nêutrons, 79 prótons para o ouro. Em geral, o número de prótons é bem aproximado ao número de nêutrons. Então, se eu tenho um próton, em geral eu vou ter um nêutron. Isso acontece com bastante precisão até o cálcio, que tem número atômico 20. Então, até o cálcio, ele tem 20 prótons e ele vai ter 20 nêutrons, um nêutron para cada próton. Depois desse elemento, ou seja, né, ele vai ter massa 40, 20 nêutrons mais 20 prótons. Depois do elemento de número 20, né, número de prótons 20, começa a ter mais nêutrons do que prótons. Então, olha aqui, eixo X é o número de prótons, Z, e eixo Y é o número de nêutrons, N. Aqui é uma linha que seria o esperado se o número de nêutrons fosse exatamente igual ao número de prótons sempre. Mas o que a gente percebe é muito importante aprender a interpretar gráfico. Que depois do número 20, começa a tender para cima, começa a se desviar do esperado. Então, a linha dos elementos estáveis, né, os estáveis estão nessa linha mais escura. Eles, depois de número atômico 20, eles começam a ter um pouco mais de nêutrons do que prótons. Até que a gente chega no bismuto. A partir de 1,5 nêutrons para cada próton, já começa a ter instabilidade, tá? Então, um exemplo, se eu tenho 10 prótons e 15 nêutrons, aí já começa a ficar instável. O mais ideal é 10 prótons e 10 nêutrons, 11 nêutrons, tá? Um número parecido. Então, por isso que aqueles elementos muito grandes, pesados, costumam ser radioativos ou são os artificiais que a gente não tem no nosso planeta, certo? Por quê? Porque o núcleo fica instável. Podem existir aqui em cima? Podem. A gente vai ter alguns que a gente encontra na natureza que estão aqui para cima. Mas é tipo urânio, polônio, que emitem radiação, porque o núcleo se quebra e eles são instáveis. Certo? Nós podemos ter o átomo na forma neutra ou na forma iônica. Tá? Quando que o átomo é neutro? Quando ele não tem carga residual. Ou seja, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. E se a gente for tentar fazer a soma, né, entre eles para ver a carga final que vai dar zero. Como no exemplo do sódio. O sódio tem sempre 11 prótons. Quando ele tem 11 elétrons, ele é neutro. Porque a gente vai ter 11 mais menos 11. Então, 11 menos 11 vai dar zero. Ele vai ter uma carga total zero. Só que alguns elementos, eles podem
receber elétrons, doar elétrons, né, uma forma de interação energética, o que permite formar ligações. Então, nem todo momento o número de prótons e elétrons vai ser igual, certo? Porque eles têm cargas iguais e opostas. Às vezes, a gente vai ter um átomo carregado positivamente. Então, um íon positivo é chamado cátion, certo? E o número de prótons vai ser maior do que o de elétrons nesse cátion. Como que eu faço isso? Eu vou colocar um próton? Não. A gente nunca vai mexer no número de prótons. Por quê? Se eu colocar um próton, eu vou deixar mais positivo? Sim, mas não vai mais ser o mesmo elemento. Lembra que o que determina cada elemento é o número de prótons? Então, se você colocou um próton, já não é mais o mesmo elemento. Então, como que eu faço para ter mais prótons que elétrons? Eu vou mexer nos elétrons. Então, eu tiro um elétron. E aí, você forma um cátion. Vocês perceberam uma diferença de tamanho aqui? Lembra que eu falei que o número de elétrons que determinava o volume, né? O tanto de espaço ocupado pelo átomo? Por quê? Vamos pensar que cada elétron tem a sua trajetória, cada um tem o seu próprio caminho para correr, começando com um caminho mais interno e depois vai ficando mais externo, certo? Aqui a gente tem 11 caminhos, só que ele perdeu um elétron quando ele vira cátion, então ele não precisa mais daquele caminho extra na pista. Então ele elimina aquele caminho, basicamente. E aí fica tudo menor, fica tudo mais próximo do núcleo. Por quê? Porque o núcleo também percebe que está desbalanceada a carga. E ele começa a atrair com mais força ainda os elétrons. Certo? Porque ele não quer perder mais ninguém. Então ele atrai com mais força. E aí, só de você arrancar um elétron, você pode diminuir o volume em quase pela metade, no caso do sódio, tá? E no caso do ânion, ele vai ser um íon negativo. Então o número de prótons é menor do que de elétrons. Então eu vou tirar um próton? Não, eu vou aumentar o número de elétrons, vou colocar elétrons nesse átomo. A gente vai vendo depois como que acontece isso. Mas o que acontece? O cloro ele tem tendência a ganhar elétrons. Ele tem 17 prótons, 17 elétrons. 17 menos 17, 0. Esse está neutro. E esse daqui, 17 prótons, 18 elétrons. Está com mais elétrons. Ele é negativo, então. Por que aumentou o volume? Porque tem mais um elétron, precisa de mais uma pista de corrida para ele em volta do parque. Então, aumenta o espaço necessário para conter esse átomo como um todo. Certo? Aqui é a representação na tabela periódica dos elementos. Então nós temos o símbolo, que pode ser de 1 a 3 letras. Esse símbolo ele é baseado no nome, né? A origem dele geralmente é uma contração do nome. Alguns são muito intuitivos, como alumínio, né? AL, ou argônio, AR, carbono, C, cálcio, K. Ó, vê que tem diferença entre C e Ca, tá? Só que alguns parece que não tem nada a ver, tipo ouro com au. Por quê? Porque vem do latim aurum. A prata vem de argentum, tá? Latim também, certo? O potássio, ele vem do latim kalium, por isso que ele é K. Então isso pode causar um pouco de confusão, mas com o tempo a gente aprende. E aqui pode ter a distribuição eletrônica, a gente vai ter a massa, número atômico. O número atômico ele vem sempre em cima. Mas, professor, como que eu vou saber se o que está em cima é número atômico ou de massa, né? Muita coisa para decorar. Bom, o número atômico representa o número de prótons. E o número de massa? O número de massa representa o número de prótons mais o número de nêutrons. Como o nêutron tem basicamente a mesma massa que o próton, e a gente tem um nêutron para cada próton, o número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico. Então olha para esses dois números soltos. Qual que é maior? 56? Então esse é o de massa, e esse é o número atômico.
O ouro, 196 e 79. Então, quer dizer que tem 79 prótons e o resto são os nêutrons que somados dão essa massa. Quando a gente tem os elementos, a gente pode representar eles com carga. Então, 0, se não está nada escrito, a gente subentende que é 0. Se é ânion, a gente põe menos, 2 menos, tá? Ó, o número antes do símbolo. E se é cátion, é mais, não precisa de colocar o 1 também. 2 mais, 3 mais, tá? Para representar se ele é monovalente, então um cátion monovalente, um cátion divalente, um cátion trivalente, um ânion monovalente, ânion divalente, e assim vai, tá? Se não tem nada escrito, a gente entende que é 0, tá neutro. Lembra que eu falei que o que determina cada elemento é o número de prótons? Então, a gente vai entender agora vendo os isótopos. Iso significa igual. Topos, relacionado a prótons. Então, ó, tem P de prótons, igual prótons. São elementos, né? São átomos que eles têm massa diferente, mas eles têm exatamente o mesmo número de prótons. Como? Mexendo no número de nêutrons. Então você pode acrescentar nêutrons, alguns podem ter mais nêutrons, ou número igual de nêutrons de prótons, etc. Mas como eles têm o mesmo número de prótons, são todos do mesmo elemento químico, tá? Apesar deles existirem, nem todos são estáveis ou abundantes. Alguns existem por fração de segundo, ou são raríssimos de se encontrar. Aqui nós temos o hidrogênio em 3 formas isotópicas dele. O prótio, que é o hidrogênio mais comum da natureza, ele tem um próton e um elétron só. Ele vai ter massa 1, porque ele só tem um próton. O deutério, que já é bastante raro, ele tem massa 2, deutério 2. Por quê? Porque ele tem um próton e um elétron igual ao outro, mas ele tem um nêutron também. Então ele vai ter o dobro da massa, mas ainda vai ser o mesmo elemento. O que vai mudar? Propriedade física? Nada. Temperatura de fusão, ebulição, forma de interação com outras moléculas vai ser basicamente igual, tá? Só muda que alguns são instáveis, outros são mais estáveis, alguns são mais pesados, tá? Por que pesado? Porque tem mais massa, né? E o trítio, que a gente vê no filme do Homem-Aranha, o Dr. Octopus atrás do trítio. O que é o trítio? É quando tem um próton e 2 nêutrons, tá? Então é um hidrogênio raríssimo de se encontrar, certo? Aqui, ó, água pesada, ela é considerada um B2O e não H2O, tá? Mas as mesmas propriedades. Carbono, ele também tem isótopos. O carbono 12, por que 12? 6 prótons mais 6 nêutrons. 6 mais 6, 12. Ele é 99% do que a gente encontra na natureza. Carbono 13, porque 13, 6 prótons mais 7 nêutrons. A gente só vai variar o número de nêutrons. É 1% do que a gente tem na natureza. E o carbono 14 é raríssimo. Então, esse lápis, ele vai ter grafite, né? Grafite é basicamente carbono. 98,9% é carbono 12. Ele vai ter um pouco de carbono 13 e não vai ter quase nada de carbono 14, tá? Mas tem, certo? Por quê? Porque eles estão distribuídos por aí na natureza. Mas esse é o mais abundante porque ele é o mais estável. Tá vendo? O número de prótons está muito idêntico ao número de nêutrons. É 1 para 1, basicamente. Aí vai aumentando, esse átomo não gosta, não aceita. Qual que é a importância dos isótopos? Por que eles são importantes? Eles são usados para experimentos científicos em que a gente pode fazer datação de coisas. Então dá para a gente ver quantos anos aquelas coisas têm. Como que isso funciona? O Sol e o universo emitem radiação cósmica que chega na Terra. Elas são muito enérgicas, né? Tem muita energia nelas. Quando elas entram na atmosfera e batem com um átomo, tipo um hidrogênio, elas vão criar um nêutron.
Esse nêutron criado, ele vai bater no nitrogênio 14, nitrogênio com 7 prótons e 7 nêutrons. O que vai acontecer? Por que bate nele? Porque 70% da nossa atmosfera é de gás nitrogênio, por isso que é tão fácil bater nele. Quando bate nele, bate com muita energia. Entra um nêutron e a energia é tanta que sai um próton. Como saiu esse próton, não é mais nitrogênio, ele passa a ser carbono. Só que ele vai ter 8 nêutrons, né? E 6 prótons, certo? Então, um nêutron a mais porque ele era nitrogênio e mais um que veio da radiação. Ele é incorporado no gás carbônico, esse carbono 14, e entra nas árvores por meio da respiração das folhas, certo? As árvores incorporam os seus açúcares, proteínas, etc. E os animais comem, né, as plantas e incorporam o carbono 14 que estava no açúcar da planta, etc. Enquanto a gente está vivo, a gente está recebendo carbono 14 novo. Mas a partir do momento que a gente ou as árvores morrem, o que acontece? Depois de alguns 1000 anos, o que vai acontecer? O carbono 14, lembra que ele é instável porque ele tem bem mais nêutrons do que prótons? Então, ele vai ter o decaimento beta. E aí, um nêutron pode até se transformar em um próton, certo? E aí, ele vai voltar a ser o nitrogênio 14. Então, vamos pensar que esse cavalo, ele era bem pesado, tá? E 0,1% dos carbonos desse cavalo deu 10 gramas. Então ele tinha 10 gramas de carbono 14, porque é normal ter carbono 12, 13 e 14 em todos os lugares. Ele morreu, parou de incorporar. Depois de 5.730 anos, 50% do carbono 14 volta a ser nitrogênio 14, certo? E aí, quando a gente pega uma ossada e pesa essa ossada, a gente sabe a massa dos ossos, sabe mais ou menos o tanto de carbono que é para ter. Se a gente vê que tem pouquíssimo carbono 14, bem abaixo do esperado, quer dizer que esse osso é muito velho, porque o excesso, o restante do carbono 14 foi transformado em nitrogênio 14 para tentar ser mais estável. O que significa meia-vida? Significa o tempo necessário para que 50% dos átomos radioativos se decomponham em átomos estáveis. Então, depois de uma meia-vida, ou 5.730 anos para o carbono, outros elementos podem ser diferentes, tá? Mas o carbono, depois de quase 6.000 anos, passa a ser metade da concentração anterior. Depois de mais 5.000 anos, metade da anterior, etc. Até ficar numa quantidade muito pequena. Por isso que dá pra gente saber que os dinossauros viveram há 60 milhões de anos. Porque a gente faz o cálculo de quanto de carbono 14 era para ter. E se a gente percebe que está muito abaixo de 0,1%, quer dizer que é muito velho. Um peixe. O peixe estava vivo, incorporando carbono 14. Vamos fingir que todos esses carbonos são carbono 14, tá? Tá tudo pretinho. Morreu. Virou fóssil. Depois de 5.730 anos, o que vai acontecer? Metade dos carbonos 14 dele vão ter virado nitrogênio 14. Certo? Depois de mais 5.730 anos, metade do que sobrou de carbono 14 vai virar nitrogênio, tá? Então, vamos supor que aqui a gente tinha 10 gramas de carbono 14. Aqui a gente já tem 2,5, porque a gente vai ter a metade da metade, certo? E aqui é uma tabela dos elementos. Então a gente vê aqui que o hidrogênio tem 3 isótopos. Todos têm um próton, o que varia o número de nêutrons e, consequentemente, a massa. O prótio é basicamente todo o hidrogênio que a gente encontra. Uma coisa muito, muito, muito pequena é o deutério. E quase nada, basicamente nada, é o trítio, que o Dr. Octopus tanto procurava. Carbono a gente já viu,
Oxigênio, a gente tem 3 isótopos. Aí temos elementos mais pesados, né? Que, tipo o cloro, tem 17 prótons, mas ele pode ter 18 ou 20 nêutrons. E aí o que tem 18 nêutrons, ou seja, o cloro 35, é 75% de todo o cloro que a gente encontra. E 25% é o resto, né, de 37, certo? Então, alguns elementos podem ter mais de um isótopo um pouco mais estável, certo? Próxima aula, a gente vai entender mais os conceitos de massa atômica. Então, por que que ela é um número tão quebradinho, etc. Vamos ver unidade de massa, isóbaro, enfim. Agora vocês já têm bastante conteúdo para já conseguir resolver a lista. Tá? A lista número 1, vocês já podem tentar resolver o máximo que vocês conseguirem, porque a gente já viu grande parte da matéria, tá? Qualquer dúvida a gente tira na próxima aula. Abraço, espero que dê tudo certo na próxima aula, se Deus quiser, tá? Então, tchau.